Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Acolhemos os participantes da 18ª Romaria Nacional do Terço dos Homens, aqui na Casa da Mãe, que está repleta dos peregrinos, dos devotos, dos filhos queridos de Maria, para esta missa de abertura do nosso encontro com Deus, com Nossa Senhora e com os irmãos neste fim de semana. Para todos vocês, queridos homens do terço, homens de fé, salve Rainha! Salve Rainha! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Que todos os grupos sejam muito bem-vindos à capital mariana da fé, a terra da padroeira do Brasil. Aparecida é um convite para a gente rezar. Vamos dar uma salva de palmas calorosa, fraterna, nos acolhendo. Nossa Senhora está feliz com esta romaria de tantos homens de fé do terço. O seu testemunho e a sua presença são uma grande festa para a igreja do Brasil inteiro. Uma boa noite muito especial para você aí de casa, que está sintonizado pela rede Aparecida de comunicação e vai acompanhar cada momento desta programação. A bênção da Mãe Aparecida para a sua família. Caminhemos juntos nestes dias de muitas graças, oração, partilha e amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o tema deste ano celebra os valores da família, a vivência da fé no cotidiano e da proclamação do reino de Deus. Por isso, com a fé de Maria, rezamos pela família. Que a alegria do amor reine no coração de todos do seu lar. Vamos santificar nossas famílias. À luz da palavra e porque a oração nos leva para a missão, o lema que vai orientar a nossa peregrinação é tirado do livro do profeta Josué. Vamos repetir juntos? É uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é que é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim, nossas famílias serão uma verdadeira igreja doméstica. E a liturgia de hoje faz memória de São Paulo Miki e seus companheiros. Foram martirizados em Nagasaki, no Japão. Pensamos a intercessão dos santos mártires e a graça de perseverarmos em nosso caminho de fé. Animados em nosso discipulado e missão, iniciemos a nossa Eucaristia, acolhendo toda a equipe de celebração, os muitos concelebrantes, os queridos padres, diáconos, religiosos, que são diretores espirituais nas dioceses, nas paróquias, que acompanham e rezam o terço. Iniciemos cantando bem bonito. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santo, levante seu terço. O mundo sem fé, na dor se consome. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. No teu santuário, que é fonte e berço, nasceu a missão dos homens do terço, santuário da nova evangelização, escola de nossa santificação. E agora bem alto com o seu terço. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na
são duras. O homem rezando se torna menino que pode mudar o mundo. Cante com alegria, homem do terço, toda a igreja. Ó Mãe e Rainha, Levante bem alto o seu terço. Mãe admirável, Mãe do santuário, o mundo sem fé, na dor se consome. Ajuda este mundo com o terço dos homens. O terço tem contas e é meditado, mas tu, Mãe, não contas o nosso pecado. Convidas a todos, o terço é do povo, só queres que o homem seja homem novo. Agora, cante com alegria, o braço lá no Ó alto. Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do santuário, santuário, o mundo sem fé, na dor se consome. Ajuda este mundo com o terço dos homens. É tua escola, o terço ele é luz. Ninguém como tu sabe mais de Jesus. O santo evangelho ensina de novo. vamos dar uma salva de palmas aos padres, aos diáconos, concelebrantes, diretores espirituais. Bem-vindos, queridos. Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do santuário, o mundo sem fé, na dor se consome. Ajuda este mundo com o terço dos homens. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Olha lá, cantando. admirável, Mãe do santuário, o mundo sem fé, na dor se consome. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. Vamos pedir à Mãe Aparecida, ajuda esse mundo, Mãe querida, a ser melhor com o poder da oração, com a intercessão dos homens do terço. Maria é mãe e mestra da oração. A Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, a Senhora do Rosário, quer ver seus filhos e filhas cantando louvores e rezando. Aqui neste santuário, nessa 18ª Romaria Nacional, diante da imagem da Mãe Aparecida, vamos unir as nossas mãos em preces. Vamos invocar a sua proteção materna e com a fé de Maria, vamos rezar pelas nossas famílias. Rezemos pela família de Deus que é a igreja. Rezemos pela família dos devotos de Nossa Senhora, que ajuda a acolher a multidão de peregrinos que o ano todo visitam a casa da Mãe. A missão da família é viver o amor. A tarefa da igreja é cultivar este amor na família. Recebamos entre nós a padroeira do Brasil cantando. Maria, o magnífica cantou, e com ela também nós vamos cantar. Pão e vida é o brado de um Brasil que de norte a sul se uniu para o Cristo celebrar. Acenando para Nossa Senhora. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe
do Salvador, é a mãe de todos nós. Todos os homens agora. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do Salvador, é a mãe de todos nós. Maria, o Magnífica, cantou, e com ela também nós vamos cantar. Vamos dar uma salva de palmas, acolhendo a Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, Mãe de Deus e nossa. Que merece peixe e pão pra sua fome saciar. Agora acenando. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do Salvador, é a mãe de todos nós. Vocês, bonito. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do Salvador, é a mãe de todos nós. Maria, o Magnífica, cantou, e com ela também nós vamos cantar, nos unindo para a ceia do Senhor, com Jesus o Salvador, de mãos dadas com o irmão. Para Nossa Senhora. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do de todos nós. é a mãe de todos nós. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do Salvador, é a mãe de todos nós. E uma salva de palmas à Mãe de Deus e nossa, a Senhora de Aparecida, atraídos por Nossa Senhora, motivados pela fé. Estamos aqui no santuário em Romaria. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do A sua saudação à Mãe é querida. a mãe de todos nós. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do Salvador, é a mãe de todos Trazida ao nós. altar pelos homens do terço, e agora apresentada pelo irmão Viveiros, saudemos a Aparecida, a mãe do pescador, a mãe do Redentor, a mãe de todos nós, a rainha das famílias. Acolhe com teu manto, a Mãe de Deus, o nosso canto, a nossa prece, e cobre com teu manto estes filhos queridos, os homens do terço. E quem preside essa Santa Missa de abertura da 18ª Romaria Nacional do Terço dos Homens é nosso querido Dom Gil Antônio Moreira. Ele agora administrador apostólico da Arquidiocese de Juiz de Fora, Minas Gerais, e é o bispo referencial do Terço dos Homens na CNBB. Nós queremos acolher todos os padres, diáconos, concelebrantes, diretores espirituais. Que bom que vocês vieram. Bem-vindos. Amanhã vocês terão um encontro muito bonito com Dom Gil, com o nosso querido reitor, Padre Eduardo Catalfo, aqui presente, que tanto trabalha para essa romaria conosco, com os missionários redentoristas, entre eles aqui os administradores ecônomos do santuário, Padre Fábio Evaristo, Padre Adam. Ô, gente, para todo mundo que já está aqui, para quem está viajando e para quem está rezando conosco pelos meios de comunicação, aquela salva de palmas de acolhida, de alegria, porque é festa na casa da mãe. Queridos irmãos e irmãs,
homens do terço, muitas senhoras também estão aqui, as mulheres do terço, que também temos o terço das mulheres. Eu fico imaginando, queridos irmãos e irmãs, nossa basílica já está lotada. E amanhã, hein? Quantos estão vindo aí pelas estradas? Eu falei agora mesmo aqui na televisão que eu tinha vontade de ter um drone bastante poderoso, me levasse lá para o alto, para eu contemplar os ônibus vindo do norte, sul, leste, oeste, todos se dirigindo para a casa de Nossa Senhora. Eu vim de Minas hoje, encontrei muitos e muitos ônibus, debaixo inclusive de muita chuva. Chuva é sinal da graça. E aqui em Aparecida chegando tantos homens nas ruas. Meus irmãos, há 18 anos atrás, nós éramos 600 homens. A última vez passou de 90 mil. Hoje, amanhã, vai passar de 95 mil, quem sabe 100 mil. Então eu quero iniciar essa Santa Missa com uma grande salva de palmas a Nossa Senhora, que nos traz para a casa de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, do Espírito Santo, nosso Consolador, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quem quer se encontrar com Deus tem que ter a humildade de reconhecer-se pecador, de reconhecer-se necessitado de conversão. Sem isso, nós não podemos celebrar os mistérios do Senhor. Por isso, agora é a hora do ato penitencial, pedir perdão a Deus, vamos limpar a nossa alma. Se você tiver oportunidade, faça a sua confissão sacramental durante esses dias. Mas agora vamos pedir ao nosso Senhor perdão de nossos pecados. Um pouquinho de silêncio para cada um fazer o seu ato de contrição pessoal. Agora cantemos suplicando a misericórdia de Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Pedindo perdão, nosso gesto. Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, piedade
suplicando a misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Cada um coloque a intenção que trouxe no coração para esta missa, para esta romaria. Ó Deus, força de todos os santos, que pelo martírio da cruz chamastes à verdadeira vida São Paulo Mique e seus companheiros, concedei-nos por sua intercessão perseverar até a morte, firmes na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aqueles que puderem, vamos nos sentar. Deus nos fala. Testemunhar a palavra do Senhor exige coragem profética. É a fé em Jesus Cristo que ilumina o nosso bom propósito de cuidar da vida e reacender a alegria do amor e a coragem nas famílias e no mundo. Ouçamos as leituras. Leitura do livro do Eclesiástico. Como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Brincou com leões como se fossem cabritos, e com ursos como se fossem cordeiros. Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e retirou do povo a desonra? Ao levantar a mão com a pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias, pois invocou o Senhor, o Altíssimo, e este deu força ao seu braço direito, e ele acabou com um poderoso guerreiro e reergueu o poder do seu povo. Assim foi que o glorificaram por 10.000 e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória, pois esmagou os inimigos por toda a parte e aniquilou os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras, dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor, de todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Diante do altar, colocou cantores que deviam acompanhar suavemente as melodias. Deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeição as solenidades até o fim do ano. Fez com que louvassem o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. O Senhor lhe perdoou os seus pecados e exaltou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus, meu Salvador. Louvado seja Deus, meu Salvador.
São perfeitos os caminhos do Senhor. Sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Louvado seja Deus, meu Salvador. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Por isso, entre as nações, vos louvarei, cantarei salmos, ó Senhor, ao vosso nome. Louvado seja Deus, meu Salvador. Concedeis ao vosso reino grandes vitórias e mostrai misericórdia ao vosso ungido, e Davi e a sua casa para sempre. Louvado seja Deus, meu Salvador. Todos de pé, vamos aclamar a boa notícia que ouviremos no Santo Evangelho cantando aleluia. Aclamando. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. Por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou.
agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pedes o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos. Quero saudar meu querido irmão, bispo desta igreja do Orlando, que deve estar nos acompanhando aí de alguma maneira. Saudar o padre Eduardo Catalfo, que é reitor desse santuário, pessoa dele, todos os colaboradores redentoristas. Saudar os diretores espirituais, que cada ano crescem mais em número. A primeira romaria, 18 anos atrás, não tinha nenhum diretor espiritual. E agora nós já temos aí esta coroa imensa aqui de padres e diáconos, diretores espirituais do Terço dos Homens. Saudar a todos vocês, queridos homens do Terço, que vêm do Brasil inteiro para esta nossa 18ª romaria do Terço dos Homens, que está exatamente começando nesta hora. E esta romaria que tem como tema principal a família. O grande valor do Terço dos Homens é a santificação das famílias. O homem que reza em casa santifica o seu lar. As esposas, os filhos são santificados de alguma forma. Muitas famílias são transformadas pelo terço que se reza, pelo homem que descobriu esta arma poderosa, essa arma espiritual que vence o mal, vence o pecado, que é o terço. Quem tem o terço na mão, levanta o terço bem alto, por favor. Levanta o terço bem alto. O meu também está aqui. Os padres, os diáconos também têm seus terços. Eu tenho ensinado a vocês a carregar o terço no bolso. Não deixa o terço lá em casa, deixa no bolso. Qualquer hora que tiver uma folguinha, você pode rezar ou o terço ou uma parte do terço. Levanta o terço, maravilha, maravilha, pode abaixar. Queridos irmãos, parece que Deus preparou esse dia para nós. A liturgia de hoje fala numa série de homens, sem desprezo das mulheres, claro. Olha quantos homens estão presentes na liturgia de hoje. Na primeira leitura, o rei Davi. Depois vou falar um pouquinho sobre cada um. Depois no Evangelho, um outro rei, que não tem nada a ver com o espírito de Davi. O rei Herodes. Depois temos João Batista,
o profeta, o último profeta do Antigo Testamento. Depois temos na liturgia de hoje São Paulo Miki, japonês, jesuíta, martirizado com mais 25 homens. Naquele fim do século XVI, sangue dos mártires rega o chão e nascem novos cristãos. São Paulo Miki e seus companheiros mártires. E depois, claro, o homem principal, que está sempre presente na liturgia, em toda a igreja, em todos os momentos, o homem principal, Deus que se fez homem, Jesus. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, Sagrado Coração de Jesus. Viva Jesus Cristo! Viva o Sagrado Coração de Jesus! É por causa deste homem, este verbo que se fez carne, é que tudo na igreja conduz à santidade. É por causa de Jesus Cristo. Até mesmo para Davi, ele não conheceu Jesus Cristo, mas ele está na linhagem do povo de Deus, que vai gerar o Messias. Tudo por causa de Cristo. Cristo é o centro, é o homem dos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo o que acontece na igreja é por causa de Jesus Cristo. E tudo o que acontece na casa do homem que reza o terço é por causa de Jesus Cristo. Porque o que é o terço? Nós já sabemos e falamos tantas vezes. O terço é uma grande contemplação da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo como homem, que nasceu em Belém, teve a sua infância, sofreu em Jerusalém, morreu por nós, antes pregou, ensinou, fez milagres e por fim ressuscitou. Então Jesus é o centro. E no terço nós contemplamos, portanto, a vida de Jesus. O terço, antes de ser terço de Nossa Senhora, é o terço de Jesus Cristo. Antes de ser mariológico, ele é cristológico. É com Maria que nós vemos, adoramos, meditamos, rezamos, através do terço ou do rosário. Aí, meus irmãos, nós estamos vendo como Deus olha para toda a humanidade e olha para cada parte dessa humanidade com um carinho especial. Olha para os homens, olha para as mulheres, olha para os jovens, olha para os idosos, olha para as crianças. Deus tem um olhar para cada parte do seu povo. E eu quero dizer para vocês que eu tenho convicção que o terço dos homens é uma maneira de Deus olhar especialmente para essa parte do seu povo, que são os homens, o terço dos homens. É muito bonito, meus irmãos, ver o Brasil inteiro rezando o Rosário de Maria, contemplando os mistérios de Jesus com os olhos de Maria, com o pulsar do coração de Nossa Senhora, esta mulher especialíssima que Deus escolheu para ser a mãe do Salvador. O rei Davi, rapidamente, quem foi? Um pecador. Aliás, todos os homens que passam na terra são pecadores. O rei Davi foi um pecador, cometeu pecados graves. Mas o rei Davi, diferente de Herodes, que cometeu também pecados graves, Davi obteve a graça de Deus.
E por que obteve a graça de Deus? Porque, embora fosse rei de Israel, sabia que acima do seu reinado havia outro mais importante, que é Deus. Ele sabia que, mesmo como rei, ele era um servidor de Deus. Deus estava no seu coração, na sua mente. E por isso, quando ele cometeu um grande pecado, grave, contra a castidade, contra a moral familiar, o profeta Natan lhe chamou a atenção severamente, e ele se arrependeu, reconheceu que estava errado, vestiu-se de saco, foi dormir nas cinzas, compôs o salmo mais belo da Bíblia, que vocês gostam de rezar e eu também, que é o Salmo 50. Tem piedade de mim, Senhor, porque pequei, segundo a grande tua grande misericórdia. Quando você, por acaso, tiver a infelicidade de cair num pecado que às vezes você nem estava prevenido ou não queria, não desespere. Assuma o coração de Davi. Reconheça que Deus é todo poderoso, mas sobretudo Deus é todo misericordioso. E reze o Salmo 50. Tem piedade de mim, Senhor, porque pequei. Quando eu era criança, coroinha, lá na minha terra natal, Tapicerica, no oeste de Minas, lá tem uma Semana Santa muito bonita, com muita música, naquele estilo antigo, o povo conserva. Quando na segunda-feira sai a imagem do Senhor dos Passos para se preparar para o encontro, eu era criança, vi o coro cantar uma música que tocava o meu coração, mas eu não sabia o que era em latim. Miserere mei, segundo maiam misericordiam tuam. Eu ficava pensando, o que é isso? Depois eu fui entender que é o Salmo 50 de Davi. Tem piedade de mim, Senhor, porque pequei. Por isso a leitura de hoje é um elogio a Davi. Diz que Davi tinha tal entusiasmo por Deus, que ele introduziu no seu reino, muita música, cantores, instrumentistas. Ele mesmo parece que era músico, tocava harpa. Ele fez tudo para o Senhor, embora fosse um grande pecador. E diz a leitura do Eclesiástico, Deus perdoou o seu pecado. Porque embora fosse pecador, sabia que Deus tinha o poder e a misericórdia para aquele que se arrepende e quer se levantar. Do chão do seu pecado, ele se levantou humildemente, não ficou caído. São João Paulo II dizia que o santo não é aquele que acumula virtudes, é aquele que não consente ficar no chão, não consente ficar caído, ele sempre dá um salto e começa outra vez. É Davi. Herodes, o contrário de Davi. Herodes tinha fé? Pela leitura de hoje tinha. Viu que Jesus estava crescendo muito em fama e sabia quem era João Batista. Até tinha admiração por João Batista, gostava de ouvi-lo, mas não gostava de obedecer a sua palavra. Não fazia, portanto, necessário para obedecer a palavra. Ouvia, ficava emocionado. E quando o pecado bateu na sua frente, ele se inclinou para o demônio e fez coisas horríveis. Citado pela dança de uma moça, foi capaz de mandar assassinar um profeta, trazendo um prato a cabeça de João Batista, e aquele jantar que ele estava oferecendo para pessoas importantíssimas que estavam ali,
gente grande, aquilo que era uma festa, talvez com muita música, terminou de uma forma macabra, com a entrada de uma moça, certamente mal vestida. A história conta que estava dançando de maneira sensual. Uma moça com um prato e uma cabeça gotejante. Silêncio. Certamente, a mente e o coração deste Herodes deve ter tido um grande susto. Eu não sei que tormentos aconteceram na sua cabeça até que chegasse o fim da sua vida. Um rei diferente do outro. Um rei que via a palavra, escutava a palavra, via Deus na pessoa de João Batista, mas não se converteu. Não pensava em Deus. E com vergonha dos seus convidados, chegou a cometer aquele pecado terrível de assassinar um inocente. Primeiro mandou julgar na cadeia um homem inocente, torturou. Talvez pensasse que ele fosse morrer na cadeia. Como não bastasse, mandou matar. Como não bastasse, mandou separar a sua cabeça. Vocês viram no Evangelho, não precisa de ir muito além. Esse é um homem que ninguém deve imitar. Esse é um homem que não deve ser admirado por ninguém. Homem do terço. Há homens bons que nós seguimos e há homens maus que deles nós nos afastamos. Há exemplos bons que nós seguimos e há exemplos maus que nós não podemos seguir. Homem do terço. O terço é um instrumento de santificação. Por isso ele te ajuda também a ser parecido com Davi e a detestar qualquer semelhança com Herodes. O terço é uma arma de santificação. Por isso é que nós damos tanto valor ao terço. E é por isso que Deus está abençoando o Brasil com este movimento do terço dos homens que cresce dia por dia. Amém? Amém? 18 anos que nós estamos fazendo romarias. Cada ano cresce mais. Veio a pandemia, diminuiu. Fizemos romaria online. Depois começou a crescer outra vez, vai crescendo mais do que antes. Terceiro homem, João Batista. O homem que tinha coragem, um homem que não se entregava, um homem que era capaz de dizer para o outro onde está o seu erro para que se converta. Como o profeta Natan fez com Davi. Davi se converteu, já falamos. Davi apontou para Herodes, mas Herodes não se converteu. João Batista morreu pela fidelidade. João Batista perdeu a vida porque não se deixou levar pelo pecado e nem foi omisso na sua missão de anunciar a graça, a verdade, a moral familiar. Depois encontramos o outro homem, São Paulo Mique, que é um santo dos, vamos dizer, dos nossos tempos, em comparação ao tempo de Jesus. São Paulo Mique, padre jesuíta, pregava no Japão. Naquele começo, proibiram o cristianismo de existir no Japão, perseguiram os cristãos, e um certo dia o governo mandou eliminar todos os cristãos do Japão. Fizeram estes 26 homens caminharem a pé, longas distâncias, meses de caminhada, extenuados, cansados, chegaram à cidade de Nagasaki, onde tinha mais católicos. E ali eles foram torturados diante dos fiéis católicos, pensando o governo,
o católico que vir estes homens sofrendo, vão deixar de ser católicos. Nós sabemos que Deus, por linhas tortas, faz o que é certo. E eles sofreram martírio terrível. Nenhum deles pediu para não ser morto. Nenhum deles quis fugir do martírio. Eu fico pensando, meus irmãos, todos eles rezavam o terço. Porque na companhia de Jesus, a ordem dos irmãos, dos padres, rezaram o terço. 26 homens, há 400 anos, 500 anos atrás. Mas deram a vida por Cristo. Foram capazes de morrer, de sofrer. São Paulo Mi, que abriu a boca para dizer diante dos seus algozes que ele estava feliz de dar a vida por Cristo e de ser digno de morrer como Cristo. E mais uma coisa, meus irmãos, hoje de manhã eu celebrei uma missa lá em Juiz de Fora, celebrei com um bispo japonês, que é o Dom Júlio Acamini, estava pregando um retiro com o meu clero. E ele mesmo falou da história do seu povo, dizendo que o governo mandou matar os cristãos, os chefes, torturar, e depois descobriu que esse ato deles, em vez de estar dando o efeito que ele queria, dava o efeito contrário, aumentava o número de católicos. Então eles mudaram, em vez de matar, eles queriam a apostasia, faziam um trabalho para os católicos serem apóstatas, ou seja, deixar de ser católico para seguir o governo lá com aquelas coisas horríveis que eles tinham. Então mudaram. Em vez de torturar, de queimar com muito fogo, eles faziam um fogo mais brando, amarravam as cordas de maneira fácil para se soltar, enchia de fumaça para a pessoa não aguentar, sair, pedir para sair e se apostatar diante dos outros. Tortura. Até que o governo conseguiu massacrar os católicos, e mais de 250 anos depois, quando houve uma abertura, os ocidentais chegaram lá ao Oriente, começaram a fazer celebrações ocultas, com o povo pregando, convertendo. Era ainda proibido de ser católico lá, mas quem não era japonês podia praticar a fé pela lei da liberdade religiosa, e estes que eram europeus, então, celebravam só para europeus. O japonês não podia entrar na missa deles. Mas um dia chegou um grupinho de japonês, vestido com roupas de operário, e uma senhora chegou perto do padre e perguntou assim: onde está a Virgem Maria? E o padre apontou para ela a imagem de Nossa Senhora com o menino nos braços. E ela, as pessoas que estavam com ela, começaram a chorar e disseram: é ela mesmo. É ela. Depois perguntou ao padre: quem é que é a sua mulher? O padre: não, nós somos celibatários. E quem é o seu chefe? É o Papa de Roma. Aí eles falaram assim: ah, então nós somos católicos. Vocês vieram para nos evangelizar. O nosso coração está na vossa mão, dos missionários. 250 anos sem pregação, sem imagem, sem Eucaristia, mas aquelas famílias foram passando ocultamente a fé, sinal que Deus preserva o coração bondoso, aquele que tem fé. Nada pode destruir a fé de quem crê em Deus. Nada pode destruir a fé de alguém que acredita na verdade, que é Jesus Cristo. São milagres, meus irmãos, que acontecem para que a gente saiba o valor da nossa fé. Bem, e por fim, meus irmãos, para terminar, recordemos mais uma vez, o homem, nós estamos falando de vários homens, o homem, Jesus Cristo, é o motivo da nossa fé,
é o motivo da nossa vida, é o motivo do movimento do Terço dos Homens, é o motivo de tantos homens que às vezes estavam afastados da igreja e se aproximam dela, levam a sua família, levam os seus filhos, levam as suas crianças e leva Jesus para a sua casa, e leva Jesus para a sua cidade, e leva Jesus, portanto, para tantos rincões do Brasil que precisa tanto da bênção de Deus. E Nossa Senhora é aquela que nos conduz pela mão. Mulher Santíssima, da qual nasceu Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. Que ela proteja o nosso movimento, proteja os homens do terço, proteja cada um de nós, para que sempre com o terço na mão, nós aumentemos o amor a seu Filho e propaguemos o seu amor por todos os lugares por onde nós andarmos. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva a Mãe de Jesus! Viva! E viva Jesus Cristo! Viva! De pé para a nossa prece da comunidade. Senhor, reunidos em oração, apresentamos as nossas preces na certeza da vossa infinita misericórdia. Senhor, Deus de amor, escutai-nos todos. Senhor, Deus de amor, escutai-nos. Senhor, defendei o vosso povo das maldades e da ganância de poderosos que destroem vidas, para não perderem poder e privilégios, nós vos pedimos. Senhor, Deus de amor, escutai-nos. Senhor, olhai para os injustiçados que são perseguidos e caluniados em nossa sociedade, nós vos pedimos. Senhor, Deus de amor, escutai-nos. Senhor, dai-nos a coragem profética de São João Batista, São Paulo Mique e de tantos outros mártires que testemunharam com ações a fé que professavam com palavras, nós vos pedimos. Senhor, Deus de amor, escutai-nos. Educai-nos em vosso amor, que nasce da verdade de vossa palavra, e todos os peregrinos romeiros sejam sinais de vossa misericórdia, nós vos pedimos. Senhor, Deus de amor, escutai-nos. Senhor, dos nossos corações brotam muitas preces diante de nossa realidade humana. Atendei-nos e derramai sobre nós a vossa misericórdia, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Liturgia eucarística é momento de partilhar e agradecer. Com os dons do pão e do vinho, vamos apresentar nesta mesa santa as nossas famílias, a nossa grande Romaria Nacional do Terço dos Homens, cada homem de fé que reza. Queremos ofertar aquele desejo de ser bom. Vamos também apresentar o sangue dos mártires da caminhada, é sempre o semente para novos cristãos. E nós queremos ofertar você que é da nossa família dos devotos. O mundo está destinado a ser uma grande família, faça parte dessa família. Como não agradecer tanta fé, tanto amor à Mãe Aparecida, tanta bondade de sua parte? Entre em contato. Obrigado porque você persevera e partilha. E graças à sua doação generosa, nós conseguimos acolher milhares de peregrinos que visitam Nossa Senhora e o seu santuário, e conseguimos realizar essa romaria. Faça parte, faça a sua doação. Entre em contato 0300 210 1210, apontando a câmera do seu celular para este QR Code que está aí na sua tela. Enquanto nós cantamos, vamos ofertar
Vocês, queridos, podem dirigir-se aos cofres da Basílica e é momento dessa partilha. Muito obrigado pela sua doação. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração, Cantando e ofertando com alegria. no teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. O desejo de ser bom e generoso faz-me viver com mais amor. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Pai Santo, aceitai as oferendas que vos apresentamos na comemoração dos santos mártires, e a nós, vossos servos e servas, concedei a graça de permanecer firmes na confissão do vosso amor, do vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós sois exaltado quando celebramos os santos e tudo que eles suportaram no martírio é obra admirável do vosso poder. Em vossa bondade dais o ardor da fé, inspirais a firmeza da perseverança no combate, concedeis a vitória por Jesus Cristo, Senhor nosso. Por isso o céu e a terra vos adoram, entoando um cântico novo, e nós nos unimos aos coros dos anjos para cantar sem cessar a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso querido Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, Dom Gil Antônio, que hoje vem em romaria com os homens do terço, os presbíteros, os diáconos, os religiosos, as religiosas e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os mártires São Paulo Mique e seus companheiros, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
ajudados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos como irmãos em Jesus Cristo. Que a paz de Cristo esteja no seu coração, em todos da sua família, da sua casa. Nosso abraço da paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo e sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. Amém. Queridos, é momento da nossa comunhão. Pela bondade do Senhor, seu corpo e sangue são sustento, remédio para a nossa vida, para a nossa caminhada. Vamos ao encontro do Senhor, presente agora no pão da vida, e que esta Eucaristia nos sustente no ideal do testemunho, de fazer o reino acontecer. Aproxime-se dos corredores centrais da Basílica, diante dos ministros, estenda sua mão, participando assim do banquete eucarístico. E dê espaço, por gentileza, quem está aí pertinho de você também. Você que está sintonizado na TV Aparecida, Rádio Aparecida, pelo portal de internet A12, nós estamos em comunhão. Faça a sua comunhão espiritual, esteja sempre unido a Cristo, centro da nossa vida, razão da nossa fé. Enquanto comungamos, vamos cantar com Edmar, com o coral dos homens do terço, homens romeiros, o canto para a comunhão. Nem sábios
Enquanto vamos participando desta comunhão, dessa celebração, a maior ação de graças e oração que é a Eucaristia, vamos agradecer, já alimentados pela palavra, pelo pão da vida. Hoje, primeira sexta-feira do mês, sempre dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Nós rezamos: Jesus, manso e humilde de coração, Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Nesta confiança, nessa esperança, agradeça ao Senhor pelo dom da vida, pela palavra que ouvimos, pelo testemunho dos mártires de ontem, de hoje, pela nossa fé, pelo dom da fé. Porque Maria é nossa mãe, porque aqui em Aparecida Deus ofereceu ao Brasil a sua própria mãe. Vamos agradecer às nossas famílias, vamos agradecer à igreja, família de Deus, vamos agradecer a nossa Romaria, com tantos motivos que nós temos, e porque estamos começando animados, fortes na fé, alegres na esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com o presidente da celebração, a oração depois da comunhão. Ó Deus, manifestastes de modo admirável o mistério da cruz em vossos santos mártires. Concedei-nos, benigno, que, fortalecidos por este sacrifício, permaneçamos fielmente unidos a Cristo e trabalhemos na Igreja para a salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento da nossa consagração a Nossa Senhora Aparecida, a Rainha e Padroeira do Brasil. Vamos consagrar a nossa vida, vamos consagrar as nossas famílias. Com a fé de Maria, rezamos pela família. Vamos consagrar
o nosso terço de cada dia. E o rosário vai vencer, porque invoca Jesus, porque invoca Maria. Estenda a sua mão em direção à imagem querida. Vamos renovar nosso amor e devoção e nos comprometer em fazer tudo aquilo que Jesus pedir para nós. Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve, propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-nos em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora, pedindo bênçãos para as nossas famílias, para a abertura dessa romaria. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Todo o santuário, forte e bonito, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E começamos bem a nossa festa. Agora eu quero ver, no calor da fé, na alegria da esperança, do mais profundo do coração que ama, uma salva de palmas, a Mãe de Deus e nossa, forte e bonito. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva a Mãe do Rosário! E agora mais palmas, mais forte, mais bonito. Viva Cristo! Viva os homens do terço! Viva o terço dos homens! Viva a nossa romaria! Viva as nossas famílias! Viva a Igreja Católica! Que maravilha, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui na Basílica agora, nós vamos todos acompanhar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vamos indo aqui pela porta principal, aqui pela ala norte, com a sua vela. Vamos acender a nossa vela na parte externa da igreja, do lado de fora da Basílica. Todo o povo, vamos seguindo. Agora é o início da nossa procissão luminosa.
E daqui a pouquinho, nesta noite abençoada, você, querido homem do terço, vai renovar o seu compromisso de fé, a sua consagração e uma bênção especial para todas as famílias. Vamos saindo aqui pela porta principal. Os missionários redentoristas, o irmão Viveiros, Padre Carlos Alberto, vão conduzir a nossa procissão luminosa. Obrigado pela sua presença. Boa viagem aos homens do terço que estão vindo para Aparecida nesta noite. A padroeira espera por todos vocês. A mãe querida os acolhe de braços abertos. Continue sintonizado, você aí de casa. Começa novamente a central do Terço dos Homens e você vai acompanhar com a nossa equipe ao vivo esse momento. Rezemos juntos, continuemos sintonizados. Vamos cantar e saindo da Basílica, do lado de fora, na parte externa da igreja, acenda a sua vela da fé. Jesus é luz do mundo. Vamos iluminar as nossas famílias. Vamos caminhando com Maria. Viva o Terço dos Homens!